com mais um Oxigena Podcast e dessa vez a gente teve a honra de chamar duas mulheres com calibre altíssimo, Cris Borges e Luiz Lira. Galera, dá um oi aí! E aí? Abrindo mais um Oxigena Podcast. Eu tenho a honra de agradecer aos nossos patrocinadores. A gente tá com a galera da Uniceplac, um centro universitário incrível, que hoje a gente vai falar sobre psicologia e eles têm uns cursos incríveis na área da saúde e psicologia é um deles. Então, se você quer se capacitar, fica ligado no processo seletivo. A gente vai deixar nos comentários, na descrição do vídeo no YouTube, o link. Enfim, a Uniceplac está entre as 10 melhores universidades privadas, principalmente no segmento da saúde. Agradeço a Haas, Rede de Assessoria em Seguros. É uma galera incrível aqui. Nós somos clientes da Haas, né? Inclusive, no automotivo. A gente é cliente também no Seguro Saúde. Então, essa galera tá com a gente a partir de agora. A gente tem muita honra de estar com essa galera. Eu sou cliente residencial também. Residencial, ó, residencial. Maravilha. Tem que deixar aqui registrado. É verdade. E eu queria agradecer muito ao Milton da Multi Arte Caricanecas, porque eles fazem um trabalho incrível. Olha que maravilha. Milton. Valeu, Milton! E ó, Milton mandou presentinho pra vocês. Tá atrás da plaquinha, vocês podem abrir. Eu só não sei se eu acertei a ordem, mas aí vocês dão uma olhada. Eu acho que trocou. Não trocou? Ai, que lindo, gente, olha. Ai, nossa, eu vim aqui só pra ganhar a canequinha. Só pra ganhar a canequinha, já valeu, né? Pô, valeu. Milton, Valeu, gratidão, tá bom? Adorei. Está aberto aqui mais um Gente, Oxigena Podcast. Muito Sejam legal, bem-vindas. porque não é Obrigada. todo mundo que tem essa canequinha. Você tem que merecer. Pois é, verdade. Que linda. Agora eu já sei onde eu vou. Fiquem à vontade, a gente vai. Aqui a gente, pra fazer a surpresa, a gente deixa aqui até abrir o podcast. Agora, se vocês quiserem encher a caneca de vocês, já tá limpinha, tá tudo certo. Linda, linda. Ah, muito legal, gente. Achei tão bonito. E eles são bem detalhistas, né? Pois é, eles dizem que é um Adorei. desenhista mesmo, se ele pega e faz à mão o desenho. Ele pega uma foto, se inspira, mas não é foto digital, não é uma imagem digitalizada, cartoonizada, é realmente um ilustrador. Nossa. Muito legal, né? Valeu, pessoal, estamos aqui abertos. Valeu. É uma honra estar com vocês duas. E a gente já solta a primeira pergunta, que é: se a vida de vocês fosse uma série na Netflix, qual que seria a sinopse que vocês colocariam pra definir até onde a trajetória de vocês até hoje? Nossa. Deixa eu me inspirar. Deixa eu pensar. Perguntinha fácil, né? Nossa, essa é difícil. Gira o cronômetro, Filipão. Ah, só lembrando, ó, a gente vai fazer 3 blocos de 30 minutos. E nesse bloco a gente vai falar muito da história, né, da Cris e da Louise na psicologia. Então quero que vocês fiquem à vontade aqui. Deu 30 minutos, a gente fecha o primeiro bloco e abre o segundo bloco para falar de muitas outras coisas. A gente vai falar de doenças que estão acontecendo, principalmente na pandemia, o que tem acontecido com o psicológico das pessoas. Beleza? 3 blocos de 30 minutos. Fica à vontade, Luiz. E se sua vida fosse uma série da Netflix? Tá. Louise, uma criança com pensamentos mirabolantes, bem sapeca. Na escola nunca foi a mais inteligente e descobriu que precisava ser a mais esforçada. Excelente. Você acredita que o esforço ele vence o talento? Acredito sim. A pessoa esforça, porque assim, tudo é uma questão de hábito, né? Então, se a pessoa faz várias vezes, repetidas vezes a mesma coisa, ela se torna boa naquilo, né? Então, às vezes, se você não tem o talento, mas você quer fazer aquilo, então você repete, treina várias vezes, você consegue. Então, todo mundo é capaz, né? Ou adquire bons hábitos, né? Bons Ou hábitos. adquire bons hábitos, que é o mais fácil. Né? Agora, faço a mesma pergunta também. E aí, Cris, como é que é? Cris só, né, vulgarmente explica, né? conhecida como minha mãe aqui. Um Gente, mas é só um detalhe, né? Mas eu trouxe porque eu sei que você é muito competente. Eu admiro muito o seu trabalho, você sabe disso, né? E, sem sombra de dúvidas, em psicologia você é uma referência. Tem várias matérias em jornal, em mídia, enfim. E aí eu falei, caramba, vamos pegar então 2 gerações de pessoas que eu admiro muito pra trazer aqui e fazer um bate-bola da psicologia. Mas se sua vida fosse uma série da Netflix? A mulher que não exclui nada da vida. Se tem uma coisa que eu lembro desde pequena, é que eu sempre fui uma menina curiosa. Deus existe, e se ele não existisse, não existiria nada, e o que era nada, e minha mãe dizia assim, para que você vai ficar maluca, se você ficar E eu fui entendendo que a vida,
quem ama a vida não exclui nada, aprende com tudo. Então eu creio que na dor eu busco tê-la com dignidade e na alegria eu aproveito pra caramba. Show demais. E como é que a psicologia entrou na vida de vocês? Tá, como eu disse, eu era uma criança uma adolescente, já na fase da adolescência, bem esforçada. E assim, eu não era nem a aluna da frente, nem a aluna do fundão, eu era a aluna do meio. Por quê? Porque eu gostava de transpassar ali pelos grupos. Ou eu ficava no meio, ou eu ficava no canto, que era pra eu ter uma visão da sala toda. Pô, legal. E aí, assim, eu sempre fui apaixonada por gente, por pessoas, sabe? Assim, pela história das pessoas. E você falou de exclusão agora. Se tem uma coisa que eu odeio é exclusão, excluir pessoas. Então, sempre quando eu via alguém, assim, meio excluído, meio chateado, eu ia lá querer conversar, saber o que a pessoa tinha, entender o que estava causando aquela dor a ela. E geralmente, assim, na escola sempre tem um grupinho ou outro que faz as panelinhas, bullying, né? As panelinhas. E se tinha uma coisa que eu detestava, era essas panelinhas. Às vezes eu ia lanchar sozinha, super de bem com a vida, porque eu não queria ficar num grupinho ou outro. Aí quando eu via alguém excluído, eu ia lá, mas o que tá acontecendo? Por que você tá assim? E às vezes a pessoa tinha um problema em casa, ou era um problema na escola mesmo. Então, assim... E aí assim, eu fui crescendo com isso, né? E aí me tornei adulta, eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas e sempre fui muito curiosa também. Sempre gostei de reivindicar muito, questionar as coisas. Eu estudei numa escola de freiras e era muito rígido lá. Nossa, imagina. Então, eu questionava muitas coisas. Na época, a gente fazia alguma coisa errada, a gente não passava o recreio, a gente ia pra capelinha rezar. E aí eu ficava questionando isso. Os garotos do ensino médio podiam usar calça jeans e a gente não, tinha que usar a farda bem completinha, tênis preto, meia branca e tal. E aí eu ia lá na freira e falava assim, mãe, mas por que eles são melhores que a gente? Só porque eles são do ensino médio, a gente é do fundamental? Aí a freira ligava pro meu pai e falava assim, a Luísa tá causando aqui na escola. Fazendo um motim, né? Imagina você ter uma filha... A galera do ensino fundamental apareceu toda de calça jeans aqui. Eu não entendi o que aconteceu. Então, assim, eu sempre gostei disso. E aí eu pensei, será que existe alguma profissão que englobe isso? Ajudar pessoas a reivindicar causas? E aí foi quando eu descobri a psicologia, porque até então eu não sabia que existia. As pessoas, não que eu seja velha, né, mas assim, na época era mais direito, medicina Sim. e tal, a psicologia não era tão E quando você vai fazer uma pergunta para uma criança, né, ela geralmente responde bombeiro, policial, né, quero ser médico, veterinário, né. Agora, e psicólogo? Eu queria né? escutar as pessoas. Você quer o quê? Eu quero escutar as pessoas. E eu fazia isso. Aí depois eu descobri que existia a psicologia e tal, me aprofundei. Então, a psicologia sempre fez parte da minha vida. Eu nunca quis nenhuma outra profissão. Sempre foi muito... Eu só não sabia o nome, psicologia. Legal. Mas legal. sempre foi muito essa questão de lidar com pessoas através da escuta, acolhimento. Ótimo. Maravilha. E aí, Cris, e você, como é que foi? Gente, eu sou da época da novela de rádio. A gente até tava tendo um bate-bola antes, né, de como mudaram, né, as profissões ao longo dos anos, né, mas como foi pra você, assim, no início, né, teve muita mudança de lá pra cá, como é que foi a jornada nesse sentido? Não, mudança total, né? Eu já acho que, assim, a minha neta não vai... ela pega uma tecnologia que eu não sequer imaginei que existiria, né? A era do celular, Sim. por exemplo. Mas eu acho que nós estamos retomando alguns costumes que são muito interessantes. Por exemplo, podcast é uma coisa que você não precisa, você pode estar no trânsito, você está ouvindo, né? E nós que somos psicólogas, tem momentos, agora que eu estou atendendo online, que eu olho, e até no consultório, eu olho para outro lado para ouvir
a modulação da voz da pessoa, né? Uhum. E às vezes eu capto Pela tonalidade pela da voz, tonalidade, como ela fala. pela pausa, e eu preciso me concentrar nisso. Então, eu acho que isso é importante. Acho que o mundo mudou muito e eu acho interessante, Luiz, que a gente tem algumas coisas muito em comum, É verdade, né? É verdade. Olha só, eu também estudava em colégio de freiras e tal, e na minha casa, a minha bisavó, ela vivia, às vezes, um pouco com a minha mãe, um pouco com a minha avó, um pouco com uma tia-avó. Ela nunca ficava só na casa de alguém. E ela tinha o hábito de ter um radinho aonde ela ouvia teatro em casa e o Inspetor Santos. E ele começava sempre assim: quanto mais tentamos negar um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. Então, a primeira coisa que eu queria saber, eu com uns 10, 11 anos, o que era essa tal de consciência? E eu já fiquei muito ligada nisso. Até que um dia, um dos episódios, era assim, ele sempre reunia as pessoas e ele dizia quem é que tinha cometido o crime. E eu achava aquilo o máximo. Quando era o dia do Inspetor Santos, eu ia lá pro quarto da minha bisavó e ficava ouvindo. E um dia é a história de um suicídio. E ele diz que, claro, eu não compactuo dessa verdade que na época para mim foi um impacto, que era, ele disse assim, que todos naquela sala tinham um homem aparecido morto numa pensão. Então ele junta todos os pensionistas e diz que, na verdade, todos eram responsáveis porque ele tinha se suicidado. Embora eu não compactue que alguém seja responsável por um suicídio de outro, mas aquilo fez uma revolução. Né? A partir daquele dia, isso eu já tinha uns 11 para 12 anos, eu comecei a questionar o que fazia alguém não gostar de viver. Entendi. Então, logo cedo, né, para quem é uma criança que vai ser psicólogo, começa com perguntas para os adultos, mas é muito completamente diferentes. Constrangedoras. Né? Já dá para entender. Falar, talvez seja psicólogo. Eu sei que eu tinha... isso eu lembro que foi minha primeira angústia existencial. Legal. E vocês tiveram uma presença, conheceram algum psicólogo antes, fizeram um tratamento, por exemplo, né, terapia, por exemplo, antes de iniciar na profissão? Chegaram até esse contato ou só tiveram mesmo a partir do momento acadêmico, aliás? Eu, particularmente, só no momento acadêmico. Nunca conheci nenhum psicólogo. E como vocês brincaram aqui, eu acho que compartilho com a Cris a mesma coisa. Eu era muito curiosa e fazia muitas perguntas e eu acho que foi isso que me fez descobrir a psicologia. Antes, realmente, eu não tinha nada, nenhuma referência. Hoje eu tenho, inclusive a Cris é uma referência minha. Olha que linda! E olha que honra estar com ela aqui, né, pra você ver. Então, a curiosidade que me levou e o amor às pessoas, né, ao acolhimento, a querer fazer com que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. É isso aí. Eu acho que nesse momento é essa angústia que perpassa pela nossa profissão. Por que as pessoas precisam viver tão pobremente, né? Essa vida precisa se expandir, ela precisa se realizar, ela precisa acontecer. E nós trabalhamos com identidade, que significa assim, quem você é, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Então eu acho que não existe psicólogo que não tenha se feito essa pergunta e que não, diante de outro ser humano, não se pergunte: quem é você? Qual é a tua dor? Qual é a sua culpa? Qual é o seu medo?
Legal. E até que ponto, assim, de repente impacta na vida de vocês isso? É muito impactante vocês terem a consciência com outras pessoas, com outras realidades, e vocês trazem isso para a vida pessoal de vocês? Ou dá para separar nesse momento, assim, do profissionalismo? Poxa, eu tô lidando com um problema ali, mas, né, foge ao meu, né, foge à minha personalidade. Acontece isso? É porque às vezes eu acho que você tá querendo dizer assim, a pessoa tá com uma história às vezes muito barra pesada, Isso. até que ponto você consegue, né, se distanciar disso e não trazer pra você. E também deve ter os dias que você também tá carregado e você precisa extrair isso da outra pessoa. É mais ou menos isso, Felipe? Isso. Assim, às vezes tem dia que você tá muito... Isso, Putz, hoje exatamente. não foi um dia legal, mas hoje eu tenho que olhar pra aquela pessoa e acolher e ser profissional. Exatamente. E também, Cara, assim, isso é punk. às vezes a gente leva o trabalho ruim para casa, né? E no caso de vocês, como lidar com a empatia e não levar para sua vida pessoal, também tem isso, né? Esse lado. Acho que são os dois maiores problemas, né? De não conseguir dividir as coisas. Eu não sei a Luíse. Luíse, eu percebo que não é uma membrana impermeável que a gente coloca, né? Nós colocamos alguns filtros. Claro, eu não sei se alguém consegue. Eu, pessoalmente, quando eu vejo uma dor muito profunda, eu preciso de um tempo para me distanciar disso. Eu sinto a dor do meu paciente, sim. Eu diria assim, em alguns momentos eu não chego a... Não é uma coisa identificada, porque se estiver muito identificada, se tiver uma história que eu acho, aí eu tenho que procurar o meu terapeuta, eu tenho que procurar uma terapia para me resolver, senão eu não consigo ajudar. Não mistura, né, as coisas. Poxa, então psicólogo também consulta, né? outros Sim, psicólogos? claro, senão a gente não vai aguentar. Eu, pelo menos, eu comecei a estabelecer os meus limites. O que me afeta muito, que eu levo para casa, e o que não me afeta tanto, né? Eu costumo dizer que eu chego no consultório, eu boto uma capinha, sento lá, escuto, estou vivendo ali a dor do meu paciente, igual a Cris, e saio, boto a minha capinha pendurada e vou para casa, né? Como que eu consegui fazer isso? Estabelecendo os meus limites, até onde eu consigo ir. Né? O que eu consigo atender e estabelecendo meus nichos, né? Estabeleci o nicho de ansiedade e depressão, que é a minha especialidade, a minha maior experiência, né? Toque e processos de luto, né? Então, assim, esse é o meu maior nicho. Quando sai um pouquinho disso, que me afeta, e aí eu já tenho que ter... a responsabilidade de dizer não, esse eu não consigo atender, esse caso eu não consigo atender, porque eu sei que eu vou levar para casa, vai me afetar e não vai ser um trabalho perfeito. Então, por isso que a gente se especializa, por isso que tem muitos psicólogos, cada um trata de uma coisa específica. Então, assim eu consegui me moldar, não levando para casa as coisas que acontecem ali no set. Isso é sensacional, porque a gente fala muito disso quando a gente fala, né, a gente está falando de psicologia, que é importante para qualquer área de formação, mas hoje na empresa também a gente percebe muito isso, né? A gente também gosta de nichar, quando o projeto foge muito, a gente fala, não, cara, melhor negar para não fazer um trabalho pela metade. Eu acredito que vai muito do profissionalismo, na verdade, né? Tudo que a gente se predispõe a fazer, nós devemos fazer de uma maneira positiva, né? Boa, né? Com produtividade, né? A partir do momento que surge muitas vezes um desafio que foge à nossa alçada, né? Nesse sentido, né? Muito mais profissional da nossa parte, né? Exatamente. Encaminhar. Exatamente, Encaminhar. perfeito. E você, Cris, como é que é essa questão da especialização? A Luísa falou que você escolheu tratar o nicho de ansiedade, depressão, processos de luto, né? Isso. E você falou mais algum, né? Que agora me fugiu aqui. Não, eu sou especialista em neuropsicologia, né? Ah, neuropsicologia, legal. O Isso. que seria a neuropsicologia para quem é leigo? É você aliar os processos cerebrais com o comportamento. Então, basicamente, a gente estuda, por exemplo, você tem uma lesão cerebral e aí a gente vai estudar o comportamento que essa lesão causa, né? Em determinado ambiente no cérebro. Às vezes a pessoa sofreu um acidente e teve uma lesão no córtex, que atrapalha a visão, e qual que vai ser o comportamento dela, o que a gente pode fazer para melhorar, para que ela possa... É como se fosse uma reabilitação também. Perfeito.
Mas isso é muito importante, né? Porque eu imagino que... Exatamente, porque assim, você causa uma lesão no cérebro, consequentemente você já vai mudar o seu comportamento. Então a gente, é o link, né, dessas duas áreas. Uma lesão no cérebro muda a personalidade. Exatamente. A gente de viu uma um caso pessoa. que é um caso muito icônico, não sei se vocês já viram esse caso, que é o caso do Phineas Gage, já ouviram falar? Que Que passa- fala que atravessa uma estaca na cabeça dele e tudo Sim. mais. É diz que ele Um muda, caso era um cara clássico. gente boa, um cara agradável e ele começa a se tornar um cara tóxico. Ele sobrevive, né? Acho que ele trabalhava numa ferrovia e aí ele, enfim, ele tava limpando alguma coisa e explodiu a pólvora que tinha restado ali. E aí a estaca que ele tava usando, com a explosão, voltou, entrou pela cavidade ocular e saiu pela cabeça. As pessoas acharam até que ele tinha morrido. Sobreviveu, conseguiram tratar, mas aí virou um dos grandes cases de psicologia porque ele mudou a personalidade dele completamente. Aí diziam que é muito interessante, porque isso a gente estuda sob a perspectiva de vendas, porque o que eles perceberam foi o seguinte, que a personalidade dele mudou muito, ele virou uma pessoa ríspida, né? E aí percebiam também que depois da lesão, né, ou seja, ele virou uma pessoa sem empatia, quase como se ele tivesse perdido essa capacidade de ter empatia pelos por causa do outros. lobo frontal. Ele se tornou o oposto, né, do O que oposto. ele era, né, nesse sentido. E aí né? perceberam também, nesse caso, que quando davam pra ele escolher duas opções, sei lá, hoje você prefere comer carne ou frango, ele não conseguia se decidir. Você prefere azul ou vermelho, ele não conseguia tomar Tanto decisões. faz, né? Ele não conseguia tomar decisões simples. Foi aí que percebeu-se que tomada de decisão está associada ao lado mais emocional e menos o racional, porque quando pediam para ele fazer cálculos matemáticos, a linha de raciocínio dele continuou perfeita. Então acho que é muito disso também, né? Exatamente. Lesionou mais as partes emocionais do cérebro dele, né? Responsáveis pela parte emotiva, afetiva. Perfeito. E você, Cris, como é que é essa questão de especialidade? Você escolheu fazer o quê? Nossa, eu vou começar lá de trás, né? Faço uma faculdade e começo. Eu entrei para faculdade. Hoje é natural, todo mundo entra aos 17 anos. Mas quando eu saí da faculdade, gente, eu me vi num consultório e eu vi o seguinte: quem vai pegar para uma menina de 22 anos fazer terapia? Não é que não vá, é muito difícil. Então eu comecei pela parte infantil. Interessante. Então eu vou trabalhar na Secretaria de Educação, né? Trabalho justamente com essa parte de aprendizagem, faço a primeira especialização em psicopedagogia, que eu me distanciei completamente, não me pergunto porque eu me distanciei, mas foi uma parte que eu trabalhei que eu gostei, e trabalhava com consultório, mas sempre quis trabalhar com adultos, sempre. Eu trabalhava porque não me restava outra opção. Trabalhar com que criança meu tinha ganhar trabalho- dobrado, né? É porque É a nós- metade do preço, criança, né? É porque Tem criança- ocasiões que é o contrário. É porque com criança, você trabalha com a criança e você tem que trabalhar com os pais, Exatamente. sabe? E quando você não é mãe, as pessoas questionam você por você não ser mãe. E eu digo assim, você está num lugar do papel do suposto saber. Então a pessoa quer saber o seguinte, que você tem autoridade para falar do assunto. Então, eu começo com aquela minha fome maluca, né? Claro que eu estudei, aí eu vou para a Sobrap fazer alguns cursos, que é a Sociedade Brasileira de Psicodrama. Então eu começo por ali, com algumas referências, com pessoas que eu admiro, que era a Marisa Brito, era a Gessilda, que eram pessoas assim, que na época meus olhos brilhavam de ver essas pessoas no consultório, quando elas falavam e tal. Aí eu vou migrando, aí eu vou fazer MDR, aí eu vou fazer sistêmica, aí eu começo com algumas incursões com aquela história da curiosidade, né? Eu não paro, aí paro na WP, vou fazer justamente a terapia cognitivo-comportamental. E hoje começo já num mergulho na logoterapia, que eu sou apaixonada. Eu tenho uma das minhas paixões, eu queria ter vivido e ter conhecido Viktor Frankl.
Então, é assim, ele me apaixonou enquanto pessoa. O Viktor Frankl é um psicólogo famoso? Na verdade, ele é um médico e ele ganha um título como psicólogo, ele funda a Sociedade de Logoterapia, ele é o criador dessa abordagem, porque ele era judeu, ele é preso, ele vive num campo de concentração, ele passa por 4 campos de Cara, concentração. que história, hein? Interessante. E ele perde a esposa, que estava grávida, e ele fala uma frase que, pra mim, é um diferencial, é um divisor de águas. Ele diz assim: pode-se tirar tudo de um homem, menos a última das liberdades humanas, que é se decidir como se passar pelas situações. E eu me vi muito nisso, que era assim, caramba, eu não escolho todas as guerras que eu vou guerrear, mas eu escolho as armas. Então, foi tão impactante para mim que eu passei a escolher, eu falei, então eu preciso ter as minhas armas, as armas com que eu vou enfrentar as coisas, né? A terapia é uma delas, mas o estudo, o conhecimento é outra, né? Legal. E A aí vivência também, a né? vivência, eu vou fazer, eu estudo algo que dentro do conselho não é tido como uma psicoterapia, mas que para mim fez muito sentido. Eu vou estudar a terapia sistêmica das constelações familiares. Sabe o que eu acho, Cris? Que todas as ferramentas que a gente usa para ajudar o outro é válido. E às vezes o conselho peca um pouco nisso, né? Então, eu costumo dizer assim, eu sou especialista em neuropsicologia, a minha base é comportamental, mas eu não tenho uma raça definida, eu falo assim, porque às vezes o paciente está lá, eu sei a técnica, né? Eu sei a técnica da psicanálise, do humanismo, que são outras abordagens. Então, se eu sei, por que não usar? Porque eu fixei na minha cabeça que eu sou comportamental e não vou usar isso. Sendo que eu sei como fazer. Não é time de futebol, né? Que você veste a camisa ali e fala, só vou jogar por esse time. Exatamente. Isso Então é muito fundamental, isso é um que você diferencial. falou. É muito isso. Então, assim, todas essas suas experiências, essas suas especializações visando para ajudar o outro, né? Em benefício do outro. E por que não ser válido isso, né? Nossa, eu fui fazer a MDR, que é um reprocessamento, você deve ter ouvido falar, Sim, que é uma técnica sim. que ajuda Muito bom, inclusive. nos transtornos pós-traumáticos. E aí conheço David Graham. David Graham vem ao Brasil, eu conheço, e ele ensina o Brain Spotting, que é uma otimização da MDR. Então eu tenho eu digo assim, eu bebi de algumas fontes. E é importante também ampliar o repertório, né? Porque eu acho que é isso que é muito legal, né? Você não pode parar nunca, porque as coisas mudam também de forma muito veloz. E eu acho que, poxa, eu gosto muito disso, tem uma técnica, sei lá, da hipnose, que se funciona, por que não? Fiz hipnose, Não, inclusive, exatamente. eu não sou uma boa hipnóloga, né, ou hipnoterapeuta, mas já utilizei no consultório algumas técnicas, eu deixo, mas tem uma coisa, Luíse, que eu acho que a gente se assemelha nisso. Quando eu tô diante de alguém, a gente nunca tem um plano pronto. Perfeito. Sabe? Mas uma coisa que eu imagino muito, né, assim, porque o ser humano não lidar com pessoas não é uma ciência exata, né, muito pelo contrário. Então isso força muito vocês a estudarem, né, acredito eu, né. Então assim, dependendo dos casos, né, existe muito essa rotina de estudo entre um paciente e outro, ou ela vai mais pela ciência, pela especialização? Como é que funciona nesse sentido? Eu acho que exige um estudo, acho que cada caso é um caso, cada pessoa tem uma experiência bem singular e eu estudo assim,
É lógico que tem uns que se assemelham, que dá para você estudar como um todo, mas tem uns bem específicos que até nos desafiam um pouco, né? Então você se vê desafiado, não, eu preciso ajudar aquela pessoa, então como ajudá-la? E aí você vai estudar, vai ver, ler artigos, livros, pessoas que te inspirem, vai pegar uma supervisão com alguém, alguém que já tenha atendido um caso semelhante, o que você possa fazer para ajudar aquela pessoa. Então a gente tem que estudar o tempo inteiro, sem parar, assim, porque as pessoas são muito diferentes. Como o Gabriel falou, o mundo está mudando o tempo todo, a sociedade está mudando, as gerações estão mudando, então assim, é um estudo contínuo mesmo, sem parar, é leitura atrás de leitura. Então se você quer fazer uma psicologia, vai começando assim a treinar. Não precisa gostar não, mas se você começar ali a se habituar, vai lendo, porque você nunca mais vai parar. A gente estava falando de técnicas, né, e vocês estavam falando de aceitação de novas abordagens, né, que são utilizadas hoje em dia. Eu conheci o Theta Healing, não sei se vocês conhecem, e eu queria saber a visão de vocês sobre isso, porque para mim me fez uma ajuda muito grande. E aí eu queria, como teve um resultado muito bacana comigo e com algumas outras pessoas, eu queria ter a visão de profissionais para saber um pouco mais. E eu queria saber se vocês conhecem essa técnica. Eu não conheço a técnica, mas eu conheço o testemunho de pessoas que dizem que foi muito bom. Eu não sei se é uma técnica psicoterapêutica, não conheço. Mas dizem que é muito boa, né? Como é que foi, Vini? Como é que era o processo? No caso, é como se fosse... Você entra no estado de meditação, né? E através desse estado de meditação você consegue cancelar ou reprogramar, entre aspas, algumas crenças limitantes que você teve ao longo da sua vida. Porque tudo está no subconsciente, né? Tudo que doeu, machucou muito ou foi muito bom, está guardado no seu subconsciente. Joga pra lá. Tudo joga pra lá. Pai, obrigado. Valeu. Então assim, eu percebi... Ju, obrigado, você me fez muito mais forte, irmão. Então, assim, eu percebi que tinha muita coisa que estava guardada em mim e que me trazia, você falando que a mente transparece no corpo, né? É muito do PNL, né? Até você falando que quando você mudava um pouco para escutar melhor, porque tem a oscilação do timbre da voz, de trauma, de dor, de nó na garganta. Então existe toda essa percepção. E quando eu estava fazendo o Theta Healing, eu estava com ansiedade. E eu até te falei, né? Eu desenvolvi crise de ansiedade, de pânico nessa pandemia. E acredito que a grande maioria também deve ter desenvolvido alguma coisa relacionada a isso. E eu senti uma diferença muito grande. Eu vou te dar um exemplo. Quando criança, eu fui para João Pessoa, na Paraíba, porque eu tinha muito problema cardiorrespiratório. Então aqui em Brasília, como eu falei, eu era adotário, então provavelmente minha mãe não teve, né, um cuidado tão bom. E eu nasci muito doente. E os médicos falavam, cara, esse menino aqui, ele não vai vingar, ele tem que ir para o mar, ele precisa disso. E eu fui. E quando eu voltei e tive essa crise, me remeteu às piores crises de asma que eu já tive assim na vida. E no auge da pandemia, me dava uma crise cardiorrespiratória que eu conseguia respirar minimamente. Na verdade, hoje eu entendo um pouco mais, você tem uma hiperventilação, né, do pulmão, e teu pulmão ele não consegue broncodilatar, né, ele sempre fica num tamanho muito, muito grande e diminui pouco. Então você sempre está com muito ar, mas você não consegue fazer Você está num estado de guerra, você está pronto, você viu um leão entre a sala e a cozinha, sabe? Então você está desesperado e aquele frequência cardíaca lá em cima, né? E quando eu fiz o Theta Healing, ele me ajudou de uma forma que parecia que ele tinha tirado com a mão. Foi uma coisa assim impressionante. Eu fiquei emocionado e eu não conseguia fazer tanto meditação. Cheguei no 7º plano. Foi uma coisa absurda, sério. E eu tô falando no sentido que eu não acreditava. Você me conhece. Eu não acreditava. Eu era um cara cético total, né? Ignorante, burro mesmo. Achava. Mas verdade tá aqui, ó, na cara. Cara, foi impressionante. E eu fiquei. Você era cético, mas você é daqueles que, meu amigo, não se envolva com o leonino. Não é leonino, gente. Mas assim, tem algumas características que o leonino, ele é um pouco mais difícil. É Vivino, querendo dar ação, eu tô só sacaneando aqui. Mas eu sinto que teve uma diferença muito gritante. E eu não conhecia isso.
Então é através de alguns, como você perguntou, Cris, é através de alguns cancelamentos de algumas crenças que você tem. Então ela pede algumas permissões, mas tem alguma coisa também, acredito, religioso, espiritual, alguma coisa do tipo, pelo que é comentado, pelo que é falado, mas eu queria saber de vocês, que são especialistas. Eu acho que meditação é vida, né? Depois que você Sim, aprende a meditar, nossa senhora, você... É outra pessoa, né? Nossa, Cara, você eu é não outra gostava de pessoa. meditação, Você nunca me transita- tocou. Mas aí eu fiz aquele que lançou na Netflix, que é o Headspace, que é uma meditação guiada que abriu na Netflix. Cara, É assim muito a meditação, bom, ela é velho. guiada. Ela é Muito guiada. legal. Mas você já viu o Headspace? Que é um programa da Isso aí eu Netflix tive que abriu visto. recentemente. Cara, que, assim, eu fiquei impressionado. Muito bom. E eu acho que, assim, pra começar a meditar, você tem que ir aos pouquinhos, né? Porque às vezes chega um paciente no meu consultório com TDAH, ó, não vem com esse negócio de meditação pra cima de mim não, porque eu não vou conseguir meditar, fazer isso aqui pra mim não dá. Só pra te falar, eu tenho TDAH. Olha aí, Eu já tinha É. tentado antes. Só que por Pra isso que eu me você ver. surpreendi quando eu cheguei no 7º plano. Porque o pessoal fala, não, você vai passar por uma parte Aí que já tá tá no colorida, uma 7º. parte que tá não sei o quê. E de repente eu tava lá, diante de um negócio lindo. pleno. E eu falei, meu Deus do céu, eu não quero voltar assim não. Se eu voltar, eu vou voltar outra pessoa. Cara. Eu juro, porque tudo se descobre, cara. Uma outra verdade. pessoa. É isso que eu ia falar. Eu não conheço o Tetra Healing, a técnica, mas só de falar de meditação É um exatamente. absurdo. Gente do céu. É o que há, né? Aí a pessoa pergunta assim pra mim, mas como que eu começo a fazer a meditação? Porque eu não dou conta, eu não sei o quê. E aí eu sempre falo assim, você já meditou com o coração? E aí eu faço a pergunta pra vocês também que estão nos assistindo. Você já meditou com o coração? E a pessoa fala assim, Eu também tô aqui, assim. todo mundo. Tipo, é aquela Aí, cara o que de que país, meditou? É porque assim, Pode Chegou. concluir. Pode concluir e a gente fecha o bloco. Falou em meditação, tocou a lá. então, assim, a nossa vida tá tão corrida e tá tudo tão louco, a gente tá exposto a tanta informação, a tanta correria, que a gente não para ouvir nosso coração. Qual foi a última vez que você ouviu o seu coração? Que você que medita deve ter escutado já, mas assim, você que não medita, qual foi a vez que você parou e escutou as batidas do seu coração? É muito difícil. Então, eu peço pra pessoa começar assim, ó. Não precisa ser muito tempo, tipo assim, 1 minutinho do seu dia, você põe a mão no seu coração, não pense em nada, tenta não pensar em nada, só escuta a batida do seu coração, assim, ó. E assim você começa a se concentrar. 1 minuto. Faz isso durante 1 semana, pegando a mão no seu coração, no banho, ou na cama, no momento que você se sentir mais relaxado. E aí, assim, a pessoa que tem TDAH, que não acha que não vai conseguir, esse é o primeiro passo. Começa a ouvir o seu coração, né? Porque é a primeira coisa que quando o feto tá se formando, que o médico vai lá, a primeira coisa que você escuta é o quê? O seu coração, né? Então a gente não tem esse hábito. Então, assim, vamos começar devagarzinho. Aí depois a gente vai para um segundo estágio, que é de uma meditação guiada, né? Que é muito importante, que é legal, que aí já vai te conduzindo. E aí se você quiser colocar um tema também, sei lá, hoje em dia tem meditação guiada para passar em concurso público, meditação guiada para você se motivar. Então eu acho que tudo que te faz ser melhor é válido. Claro. Eu uso a respiração. Não, Olha aí, isso que eu ia tá falar, vendo? respiração também é maravilhoso, né? A gente não presta atenção no que é quando você está inspirando e expirando. E por isso que até a Covid é um negócio muito ruim, por isso, né? Porque abala, assim, né? Abala a respiração, então desestabiliza o sujeito de uma forma, né? Que, né, com os casos mais graves e tudo mais. Galera, e a gente vai passar agora pro próximo bloco, onde a gente vai falar mais do presente, né? A visão das meninas no dia de hoje, de como a gente está vivendo essa pandemia Os principais desafios. e logo mais a gente tá de volta. Um abraço. Fala pessoal, estamos de volta e nesse bloco a gente vai falar do presente. Como está acontecendo uma pandemia no mundo, eu quero ver a visão dessas profissionais sobre isso. Segue a gente, vambora. Falando em pandemia, eu vou botar aqui um álcool em gel Claro, aqui pra por gente favor. se proteger, obviamente, Opa. né?
Estamos tomando todas as medidas de segurança. Ah, com certeza. Não, Vamos tem nessa, gente que vamos tá até nessa. bebendo álcool. Álcool em gel não, né? Hoje eu tô Beleza. demais, hoje eu tô- Mas de fato, a gente tava falando no primeiro bloco, foi muito legal falar um pouquinho da carreira de vocês, como é que vocês se especializaram. E quando a gente fala de psicologia, principalmente no dia de hoje, a gente vê que a psicologia tá em tudo, né? Quando a gente fala de vendas, vendas neurológicas, vendas psicológicas, persuasão, que tudo envolve uma parte psicológica de certa forma. E agora, num contexto de pandemia, eu vi muita gente recorrendo à terapia, aos profissionais da área, justamente porque eu acho que aflorou aí, né, essas doenças da modernidade, né? Eu não sei se é da modernidade, porque no século passado falavam que a doença do século era o câncer, aí agora já virou, enfim, Depressão e ansiedade. Como é que é isso? Realmente a doença que vocês têm visto, até para trazer também a visão de vocês de consultório. Hoje no consultório, vocês lidam muito com isso? É muito comum? Olha, o meu maior índice de casos é de depressão, né? A ansiedade e depressão, elas são bem bem parecidas, andam juntas, mas têm sintomas diferentes, são doenças diferentes. A ansiedade é uma coisa, a depressão é outra, né? Uma pessoa ansiosa, ela tem mais chances de desenvolver a depressão do que a pessoa depressiva de desenvolver a ansiedade. Geralmente a pessoa vem de um histórico de ansiedade, né? E passa para depressão. Com essa pandemia, acentuou-se muito mais muitas coisas, né? Porque geralmente o que nos salva são as válvulas de escape que a gente tem. Então as pessoas geralmente saíam para trabalhar, ou iam fazer exercício, ou iam fazer qualquer outra coisa que era a sua válvula de escape. E de repente ela se vê obrigada a ficar dentro de casa, né? Então o que a pandemia causou no nosso cérebro? É como se a gente tivesse numa guerra. A pandemia, ela ativa os mesmos mecanismos cerebrais de como se você estivesse vivendo numa guerra. Então, a primeira reação é o nervosismo, né? A pessoa fica nervosa, não sabe o que vai acontecer, acha que vai todo mundo morrer. E depois o estresse. Cara, terrível, né? O estresse de ter que ficar ali enclausurado. E depois o medo irracional. O que é um medo irracional? Que foi logo o que aconteceu no começo da pandemia. As pessoas invadindo os mercados, pegando os alimentos todos. Comprando papel higiênico. Gente, Como você se tá em tivesse- casa, vai no banheiro e vai no box tomar banho. Não é? Eu não minha prima com 4 papéis higiênicos, eu fui pronto, salvou. Comida tem? Absurdo, velho. Então, não é que seja uma doença contemporânea. Porque a depressão, ela vem junto com a humanidade de muito tempo. É porque, na verdade, agora as pessoas estão prestando mais atenção nelas mesmas, prestando mais atenção nos sentimentos. Elas, na verdade, o mundo parou para você se obrigar a olhar para você, entendeu? Entendi. O mundo parou e falou bem assim, nego, olhe para você. Você tá bem mesmo? Será que você não precisa de uma terapia, uma coisinha a mais? E aí as pessoas começaram a conhecer também a psicologia. Assim como eu disse no primeiro bloco que eu não sabia o que era cuidar de gente, as pessoas pararam e se perguntaram assim, eu preciso de ajuda, quem é que pode me ajudar? Um psicólogo. Então aí as pessoas começaram a procurar mais os psicólogos. E quem já tinha depressão moderada, na pandemia passou a ser grave, né? Quem já tinha leve passou a ser moderado. Então tudo ficou muito intenso, tudo foi se acentuando. Então assim, o maior índice que eu pego no meu consultório agora é de depressão. Que puxada. E você, Cris, como é que é lá? Também. Principal desafio. Também. Eu digo que tem uma coisa que é interessante. Por exemplo, a gente precisa entender que o homem é relacional. A gente precisa do que de se relacionar. Eu até fiz uma matéria logo no início da pandemia que eu comparo que a pandemia foi um sequestro. Você estava na sua vida, você ia malhar, você encontrava com seus amigos,
com a namorada, às vezes uma namorada que mora em outro lugar, você tinha projetos de vida, então você tinha uma vida, e a pandemia tira você, te sequestra e coloca você dentro de casa. Ou seja, tudo seu fica parado e você não sabe se vai sair vivo. O que tem nessa história que vai fazer você se questionar é que tudo aquilo que era tão importante para você se desconstrói naquela hora. É tão interessante, né? Que se você for perceber, observe o sequestrado. O sequestrado é isso, ele está vivendo a vida dele, vem alguém que retira ele da vida dele e ele não sabe se sai. Ele diz assim, ó, vai ter um resgate, eu vou sair daqui vivo. E tudo aquilo que era referência, como jantar na sexta-feira na casa dos amigos que ele tinha marcado, não vai acontecer mais. E o que eu vejo? Tem uma coisa que me chamou muito a atenção na pandemia, que é a causa da depressão, muitas das vezes. É como a vida se desorganizou. Então tem gente que recebe e-mail 4:30 da manhã. E aí escuta o plim do celular e não dorme mais. Eu não sei se o problema é o cara que manda a mensagem 3:50, Ou se quem ou se é o cara que acorda, né? acorda. Eu não sei se é uma porrada de cada um, né? Fitete, não manda um negócio desse, não. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se o cara que passou, né, às 3h55, ele dormiu a tarde inteira e aí resolveu, não tô com sono mais, vou ligar o computador e já vou adiantar meu trabalho mais, ele funcionou, ele arrumou um jeito de funcionar de outra forma e recuperar um dia. Entendi. O problema é que nós precisamos de uma organização. A gente fala pouco disso. Isso é adaptar Verdade. mesmo, né? Se adaptar. Exato. Então, porque nós não estamos mais trabalhando, a gente não estava indo para o trabalho, que era eu acordo tal hora, vou para ginástica, uma coisa que para mim é preciso que se diga, né? A grande dica é exercício é fundamental para tudo. Tudo, né? Melhora a ansiedade, melhora a depressão, sabe? Todos os neurotransmissores que você precisa da felicidade estão ali quando você malha. E as pessoas estavam dentro de casa. Inclusive, depois pode chamar um profissional da área de educação física, né? Até pra verdade. poder falar disso. Acho importante, Pô, bacana, acho legal. importante Importante, isso, é. sabe? Pra gente falar. Porque nós somos uma unidade. E o que eu acho lindo na psicologia é que ela dá mãos para uma série de outras ciências. Então, o que acontece quando a gente vai perceber? Nossa, como a gente precisa ser organizado para que a gente tenha uma ordem interna. Quando você perde as suas referências, você abre a porta para uma depressão. Luiz, você já viu aqueles pacientes assim que ele vem com histórico de uma depressão, uma segunda depressão, e aí você vê que ele tá com maior gás, mas ele tá trabalhando demais e você fala, tira o pé do acelerador. Tira o pé do acelerador. Você está trabalhando demais, você precisa botar uma ordem na vida, você precisa viajar, você precisa se relacionar Precisa de com outra férias. pessoa, você precisa de férias, você Exatamente. precisa de pausa, Exatamente. né? Porque você precisa respirar. A gente está falando da meditação, Isso. do coração, de Exatamente. se ouvir, de se sentir. Exatamente. De repente a gente sai dessa rotina que está organizada e que de vez em quando também nos tira de nós mesmos e estamos todos aprisionados em casa. Teve uma história tão interessante. O meu sobrinho deixou os livros dele e ele foi para casa. Ele ia para o high school. Que lá nos Estados Unidos eles fazem, é um grande ritual de passagem, né? Para a juventude mesmo, para a idade No de ensino quem tá médio saindo aqui, né? Seria o adolescente. nosso ensino médio. Exatamente. Então ele tinha amigos que tinham que tinham estudado com ele muito tempo. E eles deram tchau
E eles acharam que iam botar os livros nos escaninhos e saíram. E não voltaram os livros. E eles estão no high school, não se despediram. Nós precisamos desses rituais. Eu preciso dizer tchau, né? E isso é uma porta aberta para dizer o seguinte, nossa, aí lembrei do mundo volátil, Não, total. incerto, Quando ela falou de complexo e guerra aqui, ambíguo. Mundo VUCA. Né? E o mundo esse é a tradução do mundo VUCA. E o mundo é tão VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, que hoje já definiram outra nomenclatura. Não é mais VUCA. O pessoal está definindo que agora é o mundo bunny, né? Que a tradução é um mundo frágil, incerto, não linear e incompreensível. Tem uma guerra na internet e eu acho que o mundo VUCA não deixou de existir. Ele Com só certeza. deu Pode- espaço, é uma se sucessão. muda, só se mudou a perspectiva, mas os problemas permanecem os Os mesmos. mesmos, é. Talvez piorou um pouquinho. Um tem uma visão mais forte, né, da situação, né? O outro mais otimista. Porque a galera né? fala Por quê? disso muito, até falando da questão, a gente pode falar até mais isso no terceiro bloco, né? Do futuro, né? O que a gente acha que... Porque estamos falando muito que essa percepção até de carreira que a gente tem mudado muito. Antes você falava, não, eu vou começar aqui, ensino médio, eu vou encerrando ciclos, faculdade, encerrei, vou fazer um estágio, vou começar a trabalhar. Antes você tinha uma certa previsibilidade dos ritos. Hoje as pessoas já dizem que você não vai ter mais essa carreira linear. Você vai estar aqui, ó, nesse meu horário aqui eu dou uma consultoria de tal coisa, depois eu saio, eu entro no consultório, quem trabalha de repente na área da saúde, depois disso eu trabalho num projeto com outra pessoa. Ou seja, você vai ter 2, 3 atividades fins e que você vai ter que ter mais de uma fonte de renda, né? Então Não. as pessoas dizem muito isso, né? Isso, e até um complemento também que eu acho que deve ser um grande desafio hoje para os profissionais em alta performance principalmente, né? É saber conciliar as suas atividades profissionais das suas atividades pessoais, né? Ao mesmo tempo eu tenho que ser um excelente profissional, eu tenho que gerar resultado na minha empresa, né? Eu tenho que fazer ela crescer, mas eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser um bom pai, eu preciso de um momento na minha família. Vocês têm essa divergência entre... vocês percebem essa divergência entre as pessoas? Só uma adenda, porque a parte do Gabriel a gente vai deixar pro terceiro bloco. Terceiro bloco, é verdade. Terceiro bloco. Eu acho que Voltamos isso pro aí- presente. Obrigado, Felipe. E eu acho que Cai isso, muito, mas cai mas muito. isso tem a ver com que Então, essa é da isso, questão da ordem, da isso. organização, né? Sim. Eu digo muito para meus pacientes, e se eu pudesse deixar uma única mensagem para as pessoas aqui, eu gostaria que elas guardassem isso. Olha, o seu patrão, aquele que te paga, ele paga pelo seu trabalho, ele não paga pela sua vida. Então, é injusto alguém pedir que você renuncie ao seu marido, à sua esposa, aos seus amigos, em função de um trabalho. Eu acho que nós estamos subvertendo a ordem do que é a vida, né? É claro que o trabalho é uma fatia importantíssima. E a você- competitividade de hoje em dia, né, também, né, nesse sentido, né, da colocação. Eu acho que nós vamos ter que mudar isso. Eu acredito firmemente que nós vamos chegar a um ponto, talvez eu não esteja viva, mas nós vamos ter que trabalhar juntos, porque nós somos um, não adianta. Se eu estou aqui hoje, eu não tenho menor dúvida que muitas pessoas que nunca me viram trabalharam. Quer dizer, eu pareço uma árvore de Natal. Então, todas essas bijuterias que me fazem tão feliz, eu não sei fazer. Alguém fez e me provocou bem-estar, né? A roupa que eu visto, eu não faço. Então, imaginem, eu passei por uma experiência que eu errei lá as datas de lixo, que tem o lixo reciclável e não reciclável, e eu tava olhando e dizendo assim, gente, que homens maravilhosos, né? Que pessoas maravilhosas são aquelas que todos os dias pegam aquilo que eu não quero mais, ou aquilo que foi detrito da minha casa, e levam embora, e que me causa um tremendo bem-estar e que não me provoca uma doença. Nós tivemos uma coisa chamada dengue, né? E que o lixo e essas coisas. Então nós vamos ter que acabar entendendo que essa coisa da gente trabalhar cada um no seu nicho e não valorizar a vida do outro e preservar a saúde física e mental, que para mim é uma unidade. Não existe mente sã num corpo tão combalido, como também não existe
um corpo são numa mente destruída. Eu acho que não tem nem essa divisão, a gente fala didaticamente, né? Então, eu, pessoalmente, acredito que nós vamos um dia chegar a esse patamar. Onde nós vamos ter que trabalhar juntos, nós vamos pensar nesse bem-estar, como já aconteceu, por exemplo. Lembra que tinha pessoas que ficavam horas em computador e começaram a ter ler, aí começaram a falar, não dá. Problemas de vista, né, das telas, né, tanto do computador quanto agora do celular também, né? Então, acho que a pandemia, ela tem um aspecto muito positivo. Ela mostrou o quanto que a vida ela é frágil e que nós precisamos vivê-la com qualidade. Que eu preciso estar com o meu filho, que é pequeno, eu preciso dizer para ele, a gente precisa se comunicar para falar de valores, falar de espaço. Até juridicamente, hoje em dia, saiu uma matéria, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, falando sobre, hoje em dia, processos que estão sendo executados para outras empresas que utilizam os funcionários até tarde, assim, até longos períodos depois do horário comercial. Que aquilo ali é abusivo. Então, essa percepção, acho, de como empresa com os funcionários é tão importante como uma sociedade como um todo, né? A empresa é feita de pessoas. Então, essa percepção sua da gente valorizar pessoas que teoricamente ou em algum lugar no mundo, não sei quem pensou isso um dia, que é inferior por fazer qualquer outro trabalho, tá errado, né? E pegando esse gatilho que você falou... Era isso mesmo? Pegando esse gatilho que o Vinícius falou aqui, e que vocês estão falando aqui, né, sobre a competitividade, sobre essa pressão no trabalho e a desvalorização de algumas mãos de obras e supervalorização de outras, né? Isso é uma das causas da depressão. Por quê? O que a gente é acostumado a achar? Que depressão é aquela pessoa que não levanta da cama, que não toma banho e que tá frustrada, assim, que não tem ânimo pra nada. Mas existe uma depressão que a gente chama de depressão sorridente. Cientificamente falando, é depressão atípica, mas, assim, eu chamo de depressão sorridente. Porque a pessoa, ela vai para trabalhar normalmente, ela sai para as festas, ela conversa. Ou seja, ela é funcional, mas ela não tá feliz. Exatamente. É isso? Exatamente, só que no interior dela não tá bem. Ou talvez então, não assim, seja também 100% funcional. Não é faça 80% ali. Sim. Exatamente. Existe. E daí ela chega em casa, deita no travesseiro e, desaba, assim, a pessoa tá muito mal. Sozinha ela fica mal. Porque a gente tem essa cultura da depressão clássica, né? Não sei o que, a pessoa tá lá, tá prostrada, tá triste, aí você tá com depressão. Não, existem vários tipos de depressão e a depressão sorridente é uma delas, que é justamente essa também, da pessoa que trabalha demais, ela é explorada, e ela faz milhares de coisas ao mesmo tempo, e daqui a pouco num segundo ela para e fala, tem alguma coisa de errado comigo. Bom, essa pessoa ela pode estar com depressão, sabe? Uma depressão ali camuflada, uma depressão que ninguém fala e que pode se tornar uma coisa muito grave, né? É uma coisa interessante que a depressão, a psicologia pega essa palavra da geografia. É mesmo? Depressão. Então é assim, Só olha no só. podcast pra você saber disso. Agora que você falou, eu linkei mesmo, né? Do alto, né? Do alto e o baixo, né? Declive, né? No Olha Na só. questão do relevo, né? Faz sentido. Relevo. Legal. Exatamente. A gente fala muito, eu tenho uma amiga Agora linda faz sentido, chamada né? Alzira, que ela gosta de falar, ela fala da topografia, ela é psicóloga. Não, a Alzira é Alzira? ponta firmíssima. Nossa, Inclusive, Virgínia. Alzira, a próxima que a gente for falar de psicologia, queremos você aqui, hein? Por favor. Terceira temporada. Terceira temporada. Terceira temporada. E é Ela fala da topografia. E é interessante falar que, assim, a pessoa ela tá com depressão profunda, aí ela tá lá no subsolo. Aí daqui a pouco ela vai pro
pro solo. Aí daqui a pouco ela vira uma plantinha, assim, porque a pessoa que ela tá em depressão, na depressão grave mesmo, ela tá ali no subsolo que ela não consegue levantar para fazer um exercício físico, É aquele por negócio da exemplo. cama, né, que você tava falando. Exatamente, que é a depressão clássica, né? Existe isso, a pessoa tá ali no subsolo. Então, é por isso que você não pode chegar para uma pessoa assim que tá numa depressão grave, gravíssima mesmo, e falar bem assim, meu amigo, vai dar uma corrida ali, vai correr, vai fazer um futebol, que a pessoa fala, cara, eu não tenho força para levantar da cama. Você tá me falando para levantar da cama aqui e correr? Ou então aquele cara ansioso, né, com crise de ansiedade, o cara fala, tá vendo, tá tranquilo, não tem nada. Exatamente. Morra! Não. Então, assim, a Desgramado. pessoa com depressão grave, ela precisa primeiro sair do subsolo e ir pro solo. Depois que ela vai ali pro solo, que ela faz uma terapia e tal, que ela tá bem, muitas vezes precisa de medicamento sim para sair. Então, aí que ela tá ali no subsolo, aí você fala, não, agora a gente vai fazer exercício físico, a gente vai se alimentar bem para prevenir que você caia de novo. Então o exercício sempre tá vinculado a uma melhora. Sempre tá vinculado. Vocês falando assim de quando a pessoa tá com essa depressão sorridente, vê algo muito parecido com o que eu vivi. Nessa transformação, eu começava a pedalar muito. E no pedal, às vezes, a gente chegou a fazer 7 horas pedalando. Cara, se você não consegue ficar 30 minutos sozinho com você mesmo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E é muito impressionante, porque chegou um momento que eu sozinho pedalando, eu falei, homem, pelo amor de Deus, tu tá insuportável. Sabe? Porque eu não aguentava ficar comigo mesmo, sozinho, fazendo alguma coisa. Eu tinha que ter alguém pra distrair, sabe? Mas eu acho fora. Eu vejo que esse aqui é o lance da psicologia, né? Porque, por exemplo, com os outros, uma pessoa que você não se dá muito bem, uma pessoa que você tem, de repente, não é muito compatível, né, com você tá ali algumas horas, ou você trabalha com alguém que você não... Sim. Pô, você tá ali 8 horas trabalhando e tal. Agora com você tá 24 horas por dia, não tem jeito. Os 365 horas por dia. Você sabe que era uma frase que eu falava pro meu pai. Papai tinha muito essas coisas de não acredito que você vá pra rua ou pra festa com essa roupa. Eu falei, mas por que, pai? Porque me desagrada, você sabe que me desagrada. Aí eu dizia assim, pai, mas em desagradar você, que eu tenho algumas horas no dia. Eu prefiro Seria a frase agradar da a mim. Maravilhosa demais. E 65 dias no ano. Que era uma frase que eu tinha com ele. Era uma brincadeira que nós tínhamos, né? Na verdade. Porque eu ficava muito feliz em agradá-lo, mas não em algumas coisas. Não, Agora, tem uma coisa na depressão. Primeiro que Aaron Beck, ele fala disso, que é a tríade cognitiva. Né? que seria? A tríade cognitiva da depressão é um aspecto negativo, a pessoa se vê como alguém ruim, alguém sem habilidades. Ela vê o mundo como algo hostil e a perspectiva de futuro também é negativa. Né? A comparação com outras pessoas acontece também nesse sentido? Eu acho que a comparação com pessoas, ela existe o tempo inteiro. Ela existe desde a hora que a gente nasce. Porque nós vivemos de parâmetros, né? Verdade. Eu, Cristina, no meu quarto, eu não sou gorda, não sou magra, não sou loura, não sou morena. Eu sou eu. Então, eu perto, né? De Luiz e eu sou gorda, mas se pegar lá... O Vinícius. Essa você corta. Não, preciosíssimo, velho. Eu quero ser famoso agora. O que acontece, Vini? Eu acho que isso que você estava perguntando, Felipe, eu acho que é muito interessante. Existe. O problema são as comparações injustas. Porque você ter como parâmetro, tudo bem. O problema é eu comparar... Por exemplo, para mim existe uma mulher chamada Bruno Lombardi, uma das mulheres mais lindas que eu já vi na face da Terra. Ok. Mas, aí fala, nossa, mas a Bruno Lombardi tem... ela é da minha faixa etária, então eu posso falar disso. Eu não posso me comparar. Ela é uma mulher cultíssima, ela é. Ela é uma mulher lindíssima, ela é uma mulher lindíssima.
ela é uma mulher humana, que tem outros qualidades. Sim. Mas quando eu me comparo, eu não sei qual foi a relação de vida. A psicologia ela mostra muito isso. Que uma variável muda tudo. O meu pai e a minha mãe são meus pais e a minha mãe, assim, são meus pais, porque eles são os pais certos para mim. Não seria eu se não fosse meu pai e a minha mãe. Independente das dificuldades que eu tive. Como o seu pai e a sua mãe biológicos, eles foram os pais certos, senão não seria você, Vini. Você entende? Então, eles eu agradeço demais. Os outros também, viu? Mas porque fizeram uma conjuntura maravilhosa. É aquilo, é alto amor, agora é amor próprio. Agora é autoestima, né? É isso Passei dessa fase. É fazer as pazes com a sua realidade, Não né? é? Amar a sua Exatamente. realidade, né? É isso aí. E a imperfeição tá bem também, né? Tá tudo bem. Ninguém. Não, é porque Também, não também existe não. perfeição. É isso. A perfeição é só no Instagram, gente. Assim, ninguém posta que é E com imperfeito. filtro, né? E com filtro. E com filtro de Você preferência. sabe que a minha irmã, às vezes, ela adora essas coisas de filtro. E aí ela manda umas fotos lindíssimas. Eu digo, posta essa foto. Eu digo, não posto não sou eu. Eu olho, eu mesma eu digo assim, eu sou linda aí, mas não sou eu. E falando do presente, você acredita que tem muita gente que tem hoje um problema com isso. De se aceitar sem filtro, né? Mas literalmente tem muita gente que hoje, Tem a síndrome um dia do que tira as Snapchat. fotos e fala, cara, eu não sou assim. Aí passa eu sou assim, ó. Sabe? Então, Ou existe nessa era uma de redes falta, sociais, né? já aconteceu com você, você tá no. Você que é solteiro, Vini, tá no Tinder, Já. aí tu chega lá, chega na. Esse aqui é artigo 37 do Código do Consumidor, propaganda enganosa. Já rolou isso. Já aconteceu até presencialmente. Essa foi a parte mais extraordinária. Não, mas eu tô falando, você olha a foto, Eu pô, juro. beleza, aí tu vai pro rolê. Eu encontrei a menina Caramba. um dia totalmente aleatório, não tinha combinado, e falei, uai, mas não é você que tá no Tinder? Ela, sou, e não sei o quê. Aí eu vi que ela ficou meio desconcertada, aí eu falei, não, tá tranquilo, depois a gente se encontra, eu também tô corrido e tudo mais. Aí ela me arranca o celular do bolso, aí fala assim, mas é porque hoje eu tava fazendo tanta coisa, eu tô toda corrida, mas geralmente eu sou assim, ó. Sério? Eu juro pra tu, eu falei, entendi, não, entendi, tá bom. Eu sei, normalmente eu sou. Agora, Hoje você me pegou desarrumado. Mas geralmente eu Hoje você assim, me pegou entendeu? com 15 quilos a mais, mas amanhã... No cotidiano. mas, gente, olha que coisa interessante do que a gente está falando. A gente está falando da questão da pandemia, de depressão, de ansiedade. Gente, olha como se a gente não tem um cuidado e uma atenção, tem uma coisa muito legal que a meditação vai te dar. Que a Luísa falou do coração, achei lindo. Vou roubar, Luísa. Assim, vou usar mais desse negócio de colocar, porque a gente sente. Eu trabalho muito com respiração, mas esse negócio do coração é muito lindo. Eu também né? acho. A gente percebe até depois, né? Um certo tempo depois que você sente ele batendo. E é tão legal, né, quando realmente, assim, né, nos momentos que a gente, poxa, encosta e fala, Quando cara... tá bom. E quando tá bom, né? Exatamente. Quando está bom, né? E é verdade, né? A gente não para pra pensar nesse ponto, né? Então, assim, o que eu acho que a questão da pandemia, nada é só ruim ou só bom. Nós temos aspectos e a gente precisa plugar. E a gente precisa olhar como autor da própria vida. Eu acho que a psicologia, ela te dá essa chave. Ela diz assim, você é autor da sua vida. Não importa de onde você veio, mas você pode saber para onde você vai. Você pode ser tipo motorista ou passageiro, né? Esse melhor negócio do ser coração ele é motorista. tão incrível. O Diego, que esteve aqui com a gente no episódio, há 2 episódios atrás, ele dublador e tal, ele falou pra gente assistir, ele recomendou um documentário da Netflix chamado I Am, que eu assisti. Cara, ele fala um negócio super interessante, só pra gente fechar o bloco do negócio do coração. Ele fala que o coração, quando ele tem os picos, né, naquele gráfico lá do eletrocardiograma, quando você tem a pausa do coração entre uma batida e a outra, ela traz informações importantíssimas sobre o ser humano, Exatamente. que a medicina moderna começou a desvendar.
e percebeu-se que é muito louco os estudos lá. Depois assistam, porque eu acho que eu não vou conseguir nem expressar com palavras o que eles falam no documentário, mas basicamente é o seguinte: eles perceberam que às vezes a gente fala do ser humano como o cérebro sendo o centro de informações, quando na verdade é o coração. O coração é que leva os impulsos para o cérebro, não ao contrário. Os maiores impulsos são do coração para o cérebro. Eles perceberam o seguinte, que o ser humano ele consegue prever o que vai acontecer. O coração, pela resposta que ele dá nesse intervalo, ele consegue saber se vai ser um resultado bom ou ruim. E aí eles falam que eu acho que é X segundos antes. E aí eles fizeram vários testes assim que conseguiram ver um nível de precisão absurdo, que hoje já é científico. Assim, o coração, ele realmente, aquele negócio de intuição, pô, sentindo meu coração isso, é muito válido, porque a neurociência já tem explicado. Aquela história da mãe falar assim, meu filho não vá não, vá tu. Meu filho não vai não, eu falo na hora, meu amigo. Esse é um estudo muito novo, foi até bom você tocar nesse assunto, porque realmente eu tenho lido um pouco sobre, tenho me inteirado também, e que é realmente o cérebro, o coração, ele passa algumas informações pro cérebro também. Então, assim, eles estão atuando bem assim em sincronia, bem conectados. PNL que lute, né? Que lute. Beleza, galera, esse é o final do nosso segundo bloco. Se você ficou com a gente até agora, já deixa seu like, já segue a gente e até mais. Valeu! Valeu! Terceiro bloco, vem aí. Fala pessoal, estamos iniciando nosso terceiro bloco aqui no Oxigena Podcast. Muito obrigado pela presença. Estamos aqui com a presença da Cris Borges e a Luiz Lira. Pô, presenças maneiríssimas, bate-papo super irado e fica junto com a gente até o final. Valeu! Agora a gente fala de futuro, né, Vini? Você tanto queria falar de futuro. Eu acho que de passado só traz dor, mágoa, né? Presente é o melhor deles. Mas o futuro, se você não tiver uma ansiedadezinha muito grande, vale a pena a gente conversar. Chega lá. Então vamos conversar um pouco de futuro. Gente, o que vocês visualizam sobre a psicologia no futuro? Eu sei que vai ser necessário ainda mais do que no presente. Mas como é que vocês enxergam ela no futuro? Eu não vou puxar sardinha para o nosso lado, não, mas já puxando, eu acho que é a profissão do futuro, né? E a pandemia veio para mostrar isso, né? Para mostrar que realmente a gente não tem controle de todas as coisas e que a gente precisa de ajuda, e ajuda profissional, ajuda especializada, porque tem muitas coisas que precisamos de um profissional qualificado para tirar a gente daquele lugar que nos está fazendo mal, né? Então eu acho que a psicologia tem muito a crescer, muito a aprender também. E eu particularmente nessa pandemia quebrei muitos tabus e muitas barreiras, porque assim, eu tinha muita vergonha eu até tinha um Instagram profissional com umas 2 publicações, uns 3 seguidores, e assim, nem alimentava muito, tinha muita vergonha de aparecer, sempre achei a minha voz muito estranha. Tem um amigo meu parecido com o que você tá falando. É sério, eu juro. Próximo. Bem próximo. Bem próximo. Por aqui, assim. Tá perto. Tá quente, Tá quente. Rufus. Entendi, vai. Eu mandava o áudio no WhatsApp, escutava a minha própria voz, eu ficava assim, não é possível. Cancela e manda outro, né? Vai nessa, né? Tinha que ter filtro no WhatsApp, né? Isso aí é dica pro WhatsApp. E a gente põe filtro no Instagram. Cadê os filtros do WhatsApp? Pelo amor de Deus, né? Eu tava assim, dá uma, né? Jogar aquele um timbre, joga um dó, joga um ar. E aí eu ficava assim e tal. E aí eu tinha muita vergonha de aparecer. E aí chegou a pandemia, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Se reinventar, né? E a psicologia tem muito disso, assim, tinha muito disso, assim. Você não pode divulgar os seus serviços porque é antiético, você não pode porque não é um produto, a psicologia não é um comércio, você não pode divulgar, que não sei o quê. Então eu sempre fiquei meio assim, eu vou sair da ética, eu vou aparecer, eu sempre ficava meio assim, só que
Você tem uma conta de luz para pagar, né? Você tem uma creche, você tem uma casa, as coisas começam a apertar e você vai vendo. Tem que pagar a anuidade do conselho. Do conselho! Exatamente. E se você não usa a sua divulgação para isso, como é que você faz? Né? E tal. Então, assim, por que não divulgar um serviço que vai fazer bem? Claro. Né? Por que não divulgar uma coisa que vai te trazer qualidade de vida, né? Vai te trazer amor próprio, vai te trazer benefícios, vai te trazer desenvolvimento pessoal, vai te ajudar no trabalho, vai te ajudar na sua casa. Eu falo que a psicologia é tech, é pop, é tudo, porque psicologia é Legal. Então, assim, por que não divulgar? Aí, na pandemia, comecei a fazer uma live, outra, aí fui aquebrantando, né? Aquelas primeiras lives, eu olhava assim e falava assim... Saindo da zona de conforto mesmo. Saindo da minha zona, me desafiando, me superando. E aí, foi aí que me deu... que eu comecei a ter mais pacientes, a ter mais demandas, e as pessoas começaram a entender a importância da psicologia. Eu comecei a levar a psicologia para casa das pessoas e fazerem elas entender que psicologia não é só para doido, não é só para quem tá doente, a psicologia também é para quem tá bem. Cara, inclusive eu gosto muito dos seus posts, viu, Luiz? Solta o Instagram aí pra galera, você Com também... certeza o link vai estar na descrição. @psicoloiselira, gente, segue lá, muitas dicas para vocês, viu? Então... E o seu qual que é? É Cris Borges, psicóloga, né? Cris com H. Cris com H, é verdade. CHRIS, não é isso? Isso. Soletrando, ó, já posso me inscrever, viado. É, isso aí. Pois é. Luiz, você está falando de uma coisa tão interessante. É que a psicologia, ela é uma ciência que ela cuida do que é humano, entende? Ela cuida daquilo que é a expressão do humano. Então, ela é insubstituível. Essa é a palavra. Porque nas relações humanas tem psicologia. Na sua relação pessoal tem psicologia. Se você na sua relação de escolhas, tem psicologia. E por mais que você tenha a tecnologia, né, que pode obviamente assessorar, a tecnologia nunca vai substituir, porque a tecnologia, uma máquina, um robô, um software não vai ter empatia, não vai ter, né, o lance da PNL, que às vezes a gente fala que é entender, né, pelas microexpressões, talvez assim, beleza, pelo teu batimento, por uma coisa mais biológica, você consiga ter uma aferência ali, a tecnologia pode trazer um diagnóstico, ela pode trazer... Mas ela não vai trazer o calor humano, ela não vai deixa trazer de ser o uma cuidado. ferramenta, E né? tem uma coisa, uma variável ferramenta. muda tudo para nós. Tem algo que acontece no setting terapêutico que não acontece em nenhum lugar. Exatamente. A psicologia é um ato de cuidado, assim. Às vezes a pessoa não tem nada, ela não tem ninguém na vida. Ela não tem nada, ela não tem ninguém, ela não tem mãe, ela não tem pai, ela não tem irmão, ela não tem nada. Ela chega ali no setting terapêutico, você pega na mão dela e fala assim, agora eu vou cuidar de você, eu sou responsável por você. Porque a partir do momento que a pessoa entra lá no setting, eu sou responsável afetivamente por ela. Então, assim, ela fala assim, 50 minutos, no final ela respira e fala assim... Caramba. E às vezes é o único ato de amor próprio que ela pode fazer por ela na vida toda. Assim, eu não tô fazendo nada, eu não tô me cuidando, eu não tô me alimentando bem, mas eu tô indo na terapia, sabe? É o meu mimo, sabe? Assim, eu tenho alguém que se importa comigo. Agora, pegando um gancho aqui, eu percebo que tem muita gente que tem resistência, seja porque ou talvez não tenha uma compreensão da categoria, da profissão, ou porque às vezes não se identificou, porque eu acredito que a psicologia também tem um pouco desse quesito, né? Será que eu me identifico com essa pessoa? Será que ela entende o meu universo? Será que ela vai conseguir compreender o que eu tô vivendo? Porque às vezes nem a própria pessoa tá se compreendendo, ela fala, cara, não é possível que a outra pessoa vá me compreender. Você tá falando de empatia? Não, é sim. Eu falo paciente assim, se sentir... Isso, o paciente se sentir assim, cara, isso não vai Concordo. funcionar, não. Isso aí é balela, isso aí, cara. Ou
o extremo, né? O outro oposto que é, não, bicho, é pra quem tá doido, é pra quem tá num estado muito extremo e a pessoa não reconhece que isso é válido pra qualquer estágio mental que você se encontre, né? Porque você sempre pode melhorar, você sempre pode encontrar mais bem-estar. Como é que vocês identificam isso? Bom, na verdade é o seguinte, a terapia é para todo aquele que respira, né? Então vamos lá. A psicologia, ela vem permeada de preconceitos. Então, eu não vou fazer terapia, eu vou ali e converso com meu amigo, eu vou ali, eu gosto de comprar, eu resolvo meus problemas comprando Meu coisas. Deus do céu, me descreveu em 2 frases. Eu já vi gente assertiva, mas E o que acontece no setting terapêutico é que você lida, tem uma coisa muito específica e muito cirúrgica, que eu posso dizer. Que um cirurgião, ele vai lá, ele abre, ele sabe que ele pode encontrar uma veia que passa por um outro lado. Então, ele tem que ter muito cuidado. Para vocês entenderem do que a gente trata de tudo aquilo que não é material e que se passa no ser humano. Então, todo o pensamento, a memória, a forma como ele vê o mundo, a gente acessa coisas assim, do que o pai, o avô imaginava que seria, né, a vida de quem vai herdar esse patrimônio. Só para você ter uma ideia, né? Então, nós lidamos com tudo isso. Só que nós não temos nenhuma ferramenta que não seja a palavra. Ou percepção. A percepção sim, mas eu digo que o que chega pro outro é o que a gente diz, né? E, por exemplo, vou dar um exemplo para que as pessoas entendam. Quando eu falo de alguém agressivo, a gente não está falando absolutamente nada, porque uma coisa é alguém que é agressivo, está com um comportamento agressivo, porque apanhou o tempo inteiro, conviveu num ambiente hostil. Ele não entende o mundo de outra forma que não seja quando eu quero, tem que se bater. Contrariou, bate-se, briga-se. E tem muito desse mundo competitivo também, né? Que você tem que ser melhor do que ele, você tem que ser melhor. E aí vem esse lado mais... Aí vem, isso é agressivo. Agora, o que dizer daquele que é agressivo porque nunca foi contrariado? Ele é um menino que o pai vai lá na escola, se brigou, tá errado, ele muda de escola, reprovou, vai fazer provinha não sei aonde. Não se pode comparar duas pessoas. Eu coloquei assim, de uma forma objetiva, para vocês entenderem o que acontece num setting terapêutico. Legal. Duas pessoas não são iguais. Elas têm motivações totalmente diferentes. E nós adentramos nesse mundo sagrado da subjetividade. Então eu sempre digo que eu tenho muita reverência a quem trabalha com a psicologia. Porque nós não temos nada, nós só temos uma cadeira e o próprio silenciar da sua própria alma e das suas próprias vozes diante de alguém que vem falar da sua história. Perfeito. Jung diz, domine todas as teorias, saiba todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Exato. Então a gente não está ali num lugar de um saber superior. A gente transforma, e à medida que a gente transforma, a gente é transformado também. Eu nunca saio do mesmo jeito da mesma forma que eu saí de uma sessão. Eu não saio da mesma forma, eu me transformo, eu aprendo. Você sai melhor do que você entrou, né? Exatamente. Na sessão, é meio que isso. Né? Ocorre essa... E tem uma alquimia que acontece com alguém que entra no setting terapêutico, que eu sempre digo, gente, todo mundo acha que a gente é fruto daquilo que a gente viveu. E eu digo, dizer isso é como dizer que a gente se alimenta de tudo aquilo que a gente come. Isso não é uma verdade, isso é parcialmente verdade. Na verdade, você é fruto daquilo que você viveu e pôde experienciar.
como você é. Você se alimenta não daquilo que você come, mas daquilo que seu organismo absorve. Então entendam o que acontece num setting terapêutico, para vocês tornar objetivo aquilo que é tão subjetivo. A alquimia acontece, essa transformação acontece, quando você traz um fato que você viveu e que você traz a experiência. Você traz, e na medida em que você fala, você vive, e você pode dar significado, você dá sentido, você nomeia, você organiza. Entende? É tão bonito quando alguém diz assim: eu tinha muita raiva, aí você olha e você vê tanta dor e você fala assim, o que você está falando para mim não é só raiva, isso é mágoa. É uma raiva com uma dor. Então essa dor é tão grande que se você deixar invadir, você sente que você vai sucumbir. Então você não é má. Essa raiva te ajuda a conviver com essa dor. E a pessoa sai dali entendendo que foi ferida, mas que ela não precisa viver em função daquele machucado, que ela pode deixar cicatrizar. Eu acho que isso é um serviço da psicologia. Que ela não é aquilo, né? Você não é o que te aconteceu. Não. Você é o que você escolhe se tornar, o que você decide se tornar. Eu acho que mediante o que acontece. Exatamente, eu acho que assim, não tem como você falar em saúde mental, uma pessoa que está com uma boa saúde mental, sem falar de corpo, mente e espírito. E quando eu falo em espírito, eu não falo no sentido de religiosidade. Eu falo espírito no sentido de saber transcendência, o seu né? propósito na vida, o porquê que eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui e para que eu preciso estar aqui. Então, como que eu posso fazer para ser melhor, para tornar outras pessoas melhores, né? Então, a gente tem que ter sempre um propósito. Então, assim, você alinhando o seu corpo, fazendo exercícios, né? Fazendo um carinho no seu próprio corpo, né? Eu sempre faço uma analogia, assim, da seguinte forma. A gente sai, por exemplo, a gente compra um carro zero, né? E aí, a gente... a gente sai, compra um carro zero, tem que colocar gasolina, né? E aí tem 2 postos na nossa frente, um com gasolina ruim e outro com gasolina boa, os 2 no mesmo preço, a mesma distância. Qual a gasolina que você vai colocar? Você vai colocar a gasolina boa, claro, né? Você comprou um carro 0 bala. Então por que a gente, no nosso próprio corpo, só coloca gasolina ruim? Energia ruim, pessoas tóxicas, pensamentos ruins, coisas ruins. Então, assim, a gente, na plenitude da saúde mental, não digo plenitude porque também felicidade não é uma coisa... você não é feliz sempre, o tempo todo. A vida é feita de momentos felizes, né? Eletrocardiograma da felicidade. Tem uma coisa tão interessante, né? Que a gente tá aqui para evoluir, né? Sabe, Luiz, você tá me falando uma coisa que eu achei muito interessante. Vocês estão falando alguma coisa que a gente tá... Eu acho que esse foi o podcast que a gente menos falou, que eu tô achando ótimo. Não precisa. Maravilhoso. Não, e eu tô aqui diante da pessoa que me inspira, né? De uma pessoa que eu sou fã e assim, que honra, né? Oh, meu amor, eu acho que a gente vai ter que fazer outras coisas juntos. Podcast é isso, hein? Tem uma coisa que eu digo, olha, problemas todo mundo tem. Não existe isso. Todo humano vai passar por dor, perda, todo humano vai passar por culpa, todo humano que não seja de uma personalidade antissocial vai passar por culpa, porque está na nossa gênese errar, e todo ser humano vai passar pela morte.
E nós passamos pela morte muitas vezes na vida, que é a morte do meu corpo jovem, eu vou abrir para a velhice, eu vou passar pela morte do filho pequeno, bebê que eu botava no colo e que vai para a vida, que são momentos de encerramento. Concluir ciclos, né? Mas... Concluir ciclos. E eu digo assim, sabe quem vai procurar a psicologia? Vai procurar aquele que quer se transformar. Não é aquele só que não quer sofrer, porque se você não quer sofrer, você nem procura psicologia. Se você não quer sofrer, você parte do princípio que você está pronto, que você tá bem. Você não quer evoluir. Eu tô bem, xarape. Foi 15 ou 30 isso aí? 15. Ai, pelo amor de Deus, eu falei que era 30, não é Não, possível. calma. Então, é impressionante isso, né? Quando a gente não percebe que a gente tem algo a melhorar. Por exemplo, a gente no primeiro bloco falou sobre bons hábitos. Eu tenho uma psicóloga que é a Marina, e ela me ajudou muito. Ela falando sobre as vozes que a gente escuta, ela começou a me ensinar a dar um raciocínio para as vozes. Fala, Vinícius, lavando louça, sabe o que é esse pensamento? Vinícius, isso é verdade? Aí eu parava, rapaz, isso que tu tá me falando nem é verdade. Eu nem fui na festa, o cara nem brigou comigo. Sabe, você começa a criar. A gente faz diálogos internos, brigas internas. Não, e o pior é quando você briga por uma coisa que não aconteceu. E aí eu vou É isso, responder. é disso que eu tô exatamente. falando. Aí você começa a dar raciocínio e fala, cara, isso é lógico, Vinícius. Aí você até pensa, o onde? fulano vai me responder assim, aí tu já infla. Meu irmão! Mas sem perceber, o E cara aí tá rolou a assim, história. e aí, Vinícius, tudo bom? Como é que é? A PNL vem, né? Aí, É. e aí, Vinícius, tudo bom? Beleza. Cara, tu quer beber? Não, eu tô sem sede, velho. Sabe, você tá sempre pronto Você pra fica uma na reação. defensiva, porque você já tá Cara, limitado. psicologia cara. é tudo na vida que a gente tá vivendo, principalmente agora. É. Imagina pra frente, viu? Eu queria tirar uma dúvida, porque a gente até falou, vamos trazer alguém da psicologia. Foi no podcast, foi até no podcast do Diego, se eu não me engano, que a gente tava aqui falando sobre sociopatia, psicopatia. E aí ficou muita gente debatendo aqui, ninguém era psicólogo. Eu falei, galera, vamos fazer o seguinte, vamos chamar dois psicólogos, a gente falou, vamos chamar alguém da psicologia, depois a gente teve a ideia de chamar. E eu tô muito feliz que o modelo funcionou pra caramba, tá funcionando. Mas qual que é a diferença? Isso pra mim é uma coisa que a gente vê muito. O cara é sociopata, o cara é psicopata. E é uma coisa gravíssima que a gente vê na sociedade, né? Em todos os meios, você encontra isso no meio empresarial, no meio político, no meio social, enfim. O que é um sociopata? O que é um psicopata? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Qual é a diferença entre as duas coisas? Porque foi uma pauta de um outro podcast que eu tô querendo trazer aqui pra sanar a dúvida. E só um briefzinho, eu queria muito saber sobre esse assunto, porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada. Sociopata. E é engraçado isso, porque eu tive um relacionamento que eu fui printado como um sociopata. E quem me conhece, naturalmente, sabe que eu sou muito... vamos dizer assim, eu me conecto muito com as pessoas. E para se conectar, você tem que ter empatia. Não existe outra opção. E eu assistindo aquele documentário que a gente estava conversando, documentário não, um programa, né? Eu percebi que eu não era por causa da empatia, né? E tudo mais. Só que a empatia prevalecia e a ausência dela que se torna algo muito, muito característico. Pelo menos foi o que eu tinha entendido. E aí eu queria saber de vocês, só um adendo, quem me falou isso era uma Carol com K da vida. Então aí eu fiquei tranquilo. Eu falei, não, tudo bem, talvez tudo seja a sua certo. visão que talvez esteja um pouco Meio errada. distorcida. Né? Seja um pouco errado. Mas aí eu queria realmente saber de vocês, e depois disso, galera, a gente tá indo pra parte final do bloco, e eu queria que vocês acompanhassem, que tem muita coisa boa ainda pra acontecer. Por favor. O psicopata e o sociopata, eles fazem parte do transtorno de personalidade social. Antissocial. Exatamente. O psicopata, ele puxando um pouco da parte da neuropsicologia, depois a Cris pode falar melhor, ele tem no cérebro uma desconexão do sistema límbico, que é uma desconexão da parte afetiva, sabe? Então, o psicopata, ele não tem sentimentos, ele não tem empatia, como você falou, ele não tem
ele não tem emoções. É a mesma coisa, psicopata e sociopata? O sociopata, ele já é uma pessoa mais explosiva, ele já é uma pessoa mais impulsiva, ele consegue ter relações sociais, o sociopata, ele tem muito medo de ferir, de magoar as pessoas, muitas vezes ele se retrai, ele é mais antissocial mesmo, né? O sociopata é mais... É assim, tem uma discussão horrorosa. Tem momentos eu imagino que que tenham eles... várias vertentes. É porque assim, tem gente que diz sociopata e psicopata é a mesma coisa. Outros divergem. Isso. Eu diria assim, né, a minha interpretação. E quando a gente está falando disso, né, Luíse, hoje o que se pensa? O sociopata, digamos que seja aquele cara que foi criado numa favela no Rio de Janeiro, né, ou numa comunidade, onde ele não foi criado com afeto e ele é adotado pelos traficantes. Então, a relação dele com a vida humana é muito pequena. Então, ele dar golpes, ele passar pra trás. Matar o cara que tá devendo lá na boca, que é uma coisa... Mas sempre ele em primeiro lugar, certo? Na questão do sociopata, eu diria assim, são as questões que ele coloca que são em primeiro lugar. O psicopata, ele não tem vínculo afetivo. Isso. Sim. Nenhum. O sociopata, ele é um transtorno Do meio? da personalidade. O psicopata é um transtorno psíquico. O sociopata, o meio pode influenciar. É isso que vocês estão Totalmente, totalmente. Tanto que Eu tenho muita dificuldade, eu vou ser bem honesta. Eu, como psicóloga, eu tenho dificuldade, Luísa, de falar assim, esse aqui é um sociopata, esse aqui é um Diagnosticar, psicopata. Até porque o diagnóstico fica muito mais na mão dos psiquiatras. Eles tiraram isso, né? O conselho diz que diagnóstico é feito por psiquiatra. Embora todos os psiquiatras que eu trabalho, não tem nenhum que não ligue e não feche o isso que eu ia falar. diagnóstico Sempre com a gente. um grupo, É né? uma parceria. Por exemplo, a igual a parceria. PNL, por exemplo, nunca é uma atitude, ela sempre está linkada a 3 atitudes, entendeu? Tipo, 3 microexpressões faciais que elas no máximo vão seguir de 5 a 17 segundos. Tipo aquele sorriso de genuíno, ou seja, demora até 17 segundos. Um psicopata, por exemplo, ele vai dar um sorriso que ele não vai ser condizente com a expressão facial, vai ser aquele tipo... O psicopata Exato, tem né? essa dificuldade. Exato. Ele Dissimilar. não tem essa conexão com o outro. E também deixar claro, né? Porque nem todo psicopata vai ser um serial killer. A diferença. Não mesmo. Tem alguns que estão até em altos cargos do governo. Psicopata que rouba lanche das crianças. Uhum. Tem psicopata que acha que pode enriquecer às custas do dinheiro da Agora saúde. tem algumas características desenvolvidas que acontece? de pequeno, né? O que acontece? Fogo, maltratar pequenos animais até médio porte. E aí Sim, depois isso é pra na outros. infância, né? Na infância. Aí, puxando Eu esse estudei, gatilho pra assim. mim falar que eu estudei, eu fiz aquela imersão. Ele fez a imersão. Ave Maria. O psicopata, gente, ele tem um nível, né? Leve, moderado e grave, né? O nível leve, assim, são o quê? Os estelionatários. Pessoas que roubam, né? Que enganam velhinhos. Oxigênios, né? Esse é o moderado. Esse é o moderado. Esse é o moderado. O leve ainda. O que eu gosto de Esse é aquele ladrão que rouba da velhinha e chega lá porque o psicopata ele gosta de poder e ele gosta de status. Então Isso. o leve é aquele, né, que rouba e tal, então ele se contenta com poder. O moderado já é aquele que gosta de poder e status. Então, assim, a gente hoje vê muitos políticos psicopatas no nível moderado, porque nem todo psicopata é um serial killer. Então, no psicopata nível moderado, a gente pode, assim, linkar com alguns políticos, né, que são oxigênio, né, que você falou aí. Eu Né? achei até que você oxigênio. Nossa, Coloca dinheiro A na gente cueca, até né? aqui, ó. Como assim? E ele não suja as mãos.
Sim. Exatamente. É porque o psicopata, na verdade, ele tem muita perfeição, né? ele Perfeição manda. de fazer. Ele manda algo alguém muito- sujar as mãos, alguém suja, por exemplo, um político, se ele quer matar alguém, ele vai fazer uma festa estrondosa, vai estar lá na festa, vai mandar matar alguém, e ele vai estar na festa, porque ele não vai sujar a mão dele, E vai né? ter álibi. E vai ficar tranquilo. Na verdade, ele se sente até, por exemplo, Ted Bundy, por exemplo, ele se sentia, e ele fala isso do poder, porque na hora de matar a pessoa ou não, ele se sentia Deus, entre aspas, porque ele tinha o controle daquela O pessoa. dele Ele já vai é viver grave. ou não vai sobreviver. Exatamente. Aí a Exatamente. gente já entra no nível grave. Porque no nível grave, a pessoa ela já suja as mãos dela. Ela já sente prazer no sofrimento do outro. E ela se sente Deus por quê? Ela define a hora e o local que a pessoa vai morrer. Né? E como muitas E vezes. como, né? E mais ainda, ela tem o gozo de saber que todas as pessoas estão procurando E esse controle, né? esse É controle. isso que eu fiquei preocupado, porque, tipo assim, por exemplo, o Ted Bundy, mesmo quando ele estava sendo julgado, e vinham muitas mulheres atrás dele pra falar, não, eu Geralmente quero... a A borderline grande gosta maioria- muito, que é um outro transtorno, A né? grande maioria dessas pessoas, ela tem uma forma de ser empático, entre aspas, empático não, mas de transmitir uma confiança para as pessoas. Tanto que esses caras, geralmente, eles não machucam, não pegam na força. Não, vamos pro parque, vamos para tal lugar. São extremamente educados. Exatamente. né? Por exemplo, Ted Bundy era um cara muito, até bonito fisicamente falando, ele era muito Sim. bonito. Então, assim, e eu queria saber, existe mesmo a gente desconfiar de pessoas que são muito... Tem algumas características que a gente pode perceber ou ficar com o pé atrás? Porque eu li aquele livro que... quantos quilômetros que tem um psicopata perto de você? Você lembra? Eu acho que é 5 Eu sei que a pessoa deve estar Eu a cada 100 como um pouco pessoas. disso, você É não, Luiz, difícil, esse difícil, gente, negócio né? porque eles de são assim. excelentes fingidores. Sim, né? Eles Eles choram. são sedutores, né? Nossa, São sedutores. eles choram Eles são aqui. muito inteligentes. Eles choram aqui como se realmente tivessem sentindo aquilo, quando na verdade. Você fala, pô, não é e tal. Não, com certeza não é esse cara, né? Às vezes você nota, depois de muita experiência, eu não tenho muita experiência com psicopata, mas a gente lê muito, né? Porque tem uma coisa interessante, porque tem o traço de personalidade, é um traço de psicopata, Uhum. que não é a pessoa que se instalou a psicopatia, mas é aquela pessoa que ela não faz muito vínculo, Que ela poderia se tornar ela quer tirar a vantagem das coisas. Ela sabe o que vai seduzir Manipular. o outro. São manipuladores. Até machucar também, né? No que diz respeito às palavras também, tem muito nesse sentido Sim. também, dela fazer uma leitura. Mas eu acho que o cara fala o que você quer ouvir. Ele te leva pro buraco falando o que você É. quer ouvir, né? Exatamente. Na verdade, o que acontece que eu tava vendo era o seguinte: muitas pessoas com essa característica, o que elas fazem? Elas não começam assim. Não. O que você quer? Quero isso. Tal, e não sei o que. Aí, de repente, quando você se vê, você tá fazendo o que a pessoa quer, e quando você não faz, você se sente mal. Porque ela consegue ser tão persuasiva que ela consegue te manipular a tal ponto que você não percebe e fala, tipo, aquele negócio de tipo, eu não vou sair hoje porque, não sei, mas eu acho melhor ficar em casa. Sabe? Por quê? Porque você sente que assim você tá trazendo alguma coisa que pra ele não vai ser legal. Ou seja, essa manipulação existe Sim, muito com facilmente. certeza. A manipulação existe. Cara, muito obrigado você, Totalmente. gente. Obrigado. Eu não Massa. sou. Tá vendo? Vou falar uma palavrão aqui, mas. Bobo. Pessoal, Boba. temos que fechar o nosso podcast. Mas... Mas, do Jô Soares. galera, mas foi uma honra estar com vocês duas. Demais. E como é de praxe, a gente sempre fecha com um texto em homenagem aos nossos convidados. E esse teve um desafio a mais, porque eram duas. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer um texto? Isso aí é um negócio que eu vou dizer, eu não sei se ficou bom, mas ficou de coração. Então acho que é o que importa. Beleza? Eu vou falar para essa aqui. O texto é Viver de Verdade. A psicologia traz verdade. Seguimos em frente, evitando a vaidade. Mas quem tem coragem? Quem enfrenta a autoridade? Quem tem saudade? Faz caridade?
O que me torna humano é a humildade? O que fazer para ser relevante diante da sociedade? Quando conhecemos a nós mesmos, passamos a ter empatia e a reconhecer a nossa identidade. Identidade muitas vezes dividida, uma parte animal e uma parte divina. Talvez seja esse o dilema chamado vida. Cansei, estou levando a sério, mas não sei. O fato de não saber de tudo e ao mesmo tempo ter que sair do outro lado. Quando seu mundo está meio quadrado ou seu espaço parece apertado. Qual é o tamanho do seu fardo? Cada um tem suas lutas. Quais são as batalhas que você tem travado? Se a sua causa vale a pena, tá tudo bem, tá sossegado. O importante é seguir em frente e sempre com bons aliados. E com uma dupla dessas, o nosso elenco foi reforçado. Cris e Luiz, conversar com vocês é dar para nossa consciência um par de asas. Assim como um médico salva vidas, o psicólogo tem a capacidade de salvar almas. Por isso, todo o nosso respeito e admiração. Vocês duas são de alto nível e vivem a verdadeira vocação. O problema é ficar parado, deixar as coisas de lado, não se importar com o problema alheio. Acredito que não estamos na vida a passeio. Acredito que a vida é quase uma navegação. Temos instrumentos de orientação, alguns se guiam pela sua constelação. Alguns possuem velas, outros motores, mas no final das contas, o risco de ficar à deriva existe para todos. Dizem que mar calmo não faz um bom marinheiro, mas aquele que dominou a si mesmo e as tempestades saberá o que é valor e reconhecerá os ventos favoráveis. Se lançará sem autopiedade e encontrará em meio ao caos a sua própria liberdade. Liberdade não é fazer o que quer, mas ter fé. É calar a voz interna que nos limita e auto-sabota. Precisamos seguir adiante, pois dizem que foguete não tem ré. Corra atrás da sua autenticidade. Fazer sentido, qualifique suas amizades. Não tenha pensamentos modelos pré-formatados, vendidos para nós pelos ditos guardiões da virtude e da moralidade. Aprenda a ter discernimento. O sobe e desce da vida traz uma lição para cada momento. E agora, o que será que eu invento? Para se encontrar na vida, a gente precisa de movimento. O mais incrível desse podcast é que nós nos esbarramos com diversos pensamentos, mais que somar, queremos multiplicar. Existem tantas pessoas incríveis indo e vindo e uma hora a gente se esbarra e enfrenta junto essa barra. Já que a vida é tão difícil, a gente vai se divertindo, sorrindo. O maior segredo da vida é que a vida é a arte de fazer sentido. Isso dá rap. Isso dá rap. Vamos criar um rap, velho. Obrigado, Galera, estamos Jess. aqui, Oxigênio Podcast. Você nos acompanha nas principais plataformas de streaming. Cris, obrigado. Luiz, obrigado. Galera, agradeço aos nossos patrocinadores Uniceplac, Haas e Multiarte Caricanecas. Galera, gratidão, é uma honra estar com vocês. A gente se vê. Beijo, valeu!